Estaremos estudando o capítulo 3 de 1 Coríntios. Eu vou pedir para a irmã Valquíria, então, estar fazendo a leitura para a gente, amém? Amém. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como aos espirituais, e sim como aos carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andando segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a mostrará porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita entre vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém. Amém, meus queridos. Então, antes da gente começar aqui, eu queria só pontuar um pouquinho o que a gente já cobriu no capítulo 1, no capítulo 2. Então, nós vemos aqui, começando o capítulo 1, que nós estudamos no primeiro dia, Paulo aqui falando sobre as divisões que estavam acontecendo ali no meio da igreja de Corinto. E ali Paulo teve aquela abordagem com ele, né? Ele começou dizendo ali que ele tinha sido informado do que estava o que estava acontecendo, né? As contendas que estavam acontecendo, as divisões pela casa de Cloe, né? Pelas pessoas da casa de Cloe. E ali a abordagem que ele tem que ele foi informado no caso que eles estavam dizendo que uns eram de Apolo, outros eram de Cefas, né? Outros eram de Paulo, né? E aí no caso a abordagem dele falou: poxa, então Cristo está dividido, né? Foi Paulo crucificado em favor de vós, né? Então ali ele diz: não façam isso, não anulem a cruz de Cristo fazendo isso. Ele continua depois, né? A partir do versículo 18, no capítulo 1, falando sobre a mensagem da cruz, a palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, né? E ele diz ali que nós
pregamos Cristo e Cristo crucificado, né? O que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ele termina o capítulo 1 dizendo: aquele que se glorie, mas que se glorie no Senhor, não em homens. Aí ele continua, né? Ele aborda, lembrando que ele usa esses 3 capítulos tratando dessas divisões. Então, esse foi o primeiro capítulo. O segundo capítulo, ele vai na mesma linha, ali falando do caráter da pregação, né, de Paulo, no caso, né? Que ele começa ali já dizendo: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado, e dizendo que ele fazia isso em fraqueza, temor e grande tremor entre vós, né? E interessante que uma das coisas que nós abordamos no capítulo 2, que eles estavam se gloriando ali na retórica, na filosofia, no conhecimento, na sabedoria humana. E Paulo, ele fala que não foi essa a abordagem que ele tinha tido quando ele estava com eles. Que, pelo contrário, ele não usou a palavra, né, da minha pregação, ele diz, não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do espírito de poder, né, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus, né? E ali eles falam que eles não estavam falando da sabedoria humana, mas sim da sabedoria que vinha de Deus. Interessante nós notarmos aqui, ele terminou o capítulo 1 dizendo para que eles não se gloriassem em homens, mas que se gloriassem no Senhor. Ele termina o capítulo 2 dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo, né? E depois a gente vai, no finalzinho também, eu quero reler como ele terminou o capítulo 1, o capítulo 2, e mostrar como ele termina também o capítulo 3. Então, aqui só para a gente ter um panorama aqui do que a gente já estudou no capítulo 1, 2, porque Paulo ele vai seguir aqui na mesma linha aqui no capítulo 3. Ainda aqui também falando sobre essas divisões que estavam tensas. A gente vai ver aqui que ele repete bastante coisa. Aqui no capítulo 3, que ele já falou no capítulo 1 e no capítulo 2. Então, aqui, a primeira coisa, no versículo 1, que nós temos que ter em mente, Paulo chama eles de carnais. Isso aqui é a primeira coisa que me chamou a atenção aqui. Paulo chama, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, em sim como carnais. Paulo chama eles, vocês são carnais. E o pior, que eles achavam que eles tinham conhecimento da filosofia, né? Outro fator que nós vemos que eles estavam se gloriando era o fato também que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que a igreja de Corinto se gloriava pelos dons, dos muitos dons. Então ela era uma igreja repleta de dons, os dons e todos os dons ali se manifestavam na igreja. Então ali eles achavam que eles tinham grande conhecimento, eles se gloriavam nisso, e ali eles tinham as suas preferências de pregadores, quem que é o melhor. Eles se gloriavam também porque nós somos cheios dos dons, né? Então ele tinha muita soberba. E tudo isso estava havendo muitas discussões e muita ali divisões no meio deles por causa dessas coisas, né? Ou seja, na mente deles, eles achavam que eles eram cheios de sabedoria e cheios dos dons de Deus, ou seja, né, eles achavam que não tinha nada de errado, né? E Paulo diz aqui para eles: vocês são carnais, né? Paulo fala 3 coisas aqui que nós vemos, né, no versículo 1, que eles não pôde falar com eles como espirituais, eles não eram espirituais, e que eles eram carnais, e que Paulo tinha que falar com eles como se estivesse falando com crianças em Cristo, né? Não ser espiritual aqui, Paulo está dizendo no sentido de eles não serem maduros na fé. Por isso que ele termina o versículo 1 dizendo que eles eram crianças em Cristo. Ou seja, eles eram imaturos na fé. Agora, carnais, aqui que ele está dizendo, já é uma outra coisa. Ele explica o que é carnal no versículo 3. Né? Que eles eram carnais porque eles estavam agindo como as pessoas lá de fora, tendo ciúmes entre eles e havendo ali contendas e divisões no meio deles. Por isso que no versículo 2 aqui, nós vemos Paulo diz que teve que dar leitinho.
porque eles não aguentavam ali o alimento sólido, porque eles continuavam agindo como pessoas carnais. No versículo 4, Paulo especifica melhor o porquê eles estavam sendo carnais. Né? E nós vemos aqui, né? Isso aqui, já, como eu disse, repete bastante. Era por causa da preferência entre pregadores, entre pastores ali, né? Dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E isso, Paulo está dizendo que não é uma prática de um cristão maduro, mas é uma prática de homens. Irmãos, na verdade, é bom a gente entender isso aqui direitinho, né? Normalmente, eu incentivo muito os irmãos a assistirem pregações de pregadores bíblicos. Você pode ter uma preferência em ouvir, né? No caso, pregadores bíblicos, não tem problema. E, na verdade, nós devemos fazer isso, procurar ouvir pregadores fiéis à palavra de Deus. O que nós não podemos fazer é o que os coríntios aqui estavam fazendo, né? Vou dar um exemplo contextualizando nos nossos dias. Eu sou do Nicodemos, né? Daí o outro vai ali, o outro irmãozinho fala, não, eu sou do Paul Washer, né? Eu gosto do Paul Washer, eu sou do Paul Washer, né? Então, o que nós não podemos fazer, você pode assistir a pregação do Nicodemos, nosso pregador muito bom, eu mesmo faço isso, do Paul Washer, John MacArthur, Peter Masters, lá do Tabernáculo, são tudo pregadores ali que são fiéis à Bíblia. E é muito bom quando a gente ouve esses pregadores, porque nós podemos ser alimentados, né, pela pregação do Evangelho, né? Quando nós focamos na pregação, tá ok. O problema é quando nós focamos no pregador, né? E nós devemos apenas focar na mensagem. Por isso que eu sempre falo, nós devemos procurar pregadores que pregam a Bíblia com fidelidade. E o foco nosso não deve ser no pastor, na pessoa, mas na mensagem, né? Na pregação da palavra. Agora, quando você foca no personagem e diz como os coríntios, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, é aí que está o problema, porque aí entra a carnalidade. Você começa a ser carnal e começa a idolatrar os pregadores. E é nessa linha, meus queridos irmãos, que nós não podemos entrar de forma alguma. O foco deve ser sempre a mensagem, sempre nos alimentar da palavra de Deus e nunca o pregador em si, para que nós não venhamos a idolatrar. E Paulo aqui está dizendo, vocês têm todos os dons, né? Vocês são cheios de filosofia e gostam de boa retórica, mas vocês brigam entre vocês. Vocês têm ciúmes, vocês estão divididos e sendo carnais por causa dessa preferência de pregadores, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Um fato interessante histórico, irmãos, que nós vemos na história do cristianismo, Clemente, que foi discípulo do apóstolo Pedro, ele escreveu sua epístola aos Coríntios no final do século I, né? E interessante que ali a carta dele ela é repleta ali de citações de muitos problemas que estavam ocorrendo. E muitos desses problemas que ele descreve eram parecidos, né? Ele cita com frequência os termos ciúmes, da mesma forma como Paulo, inveja, contenda, né? Ali escolhendo palavras que descreviam ali a vida dos coríntios da mesma forma e da mesma época que o apóstolo Paulo. A Clemente, no caso, aponta os vícios que ali estavam contaminando eles e que ficaram oprimindo eles por muitas décadas depois do apóstolo Paulo, né? Eles continuaram ali se comportando dessa mesma forma, né? Aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo escrevendo contra essas coisas. Mas, infelizmente, eles continuaram sendo imaturos e a patrística, né? Os pais da igreja contam algumas coisas sobre eles, né? Vemos que o problema, então, continuou ao longo dos anos que Paulo escreveu aqui essa carta a eles. E esse problema que havia em Corinto ainda é um grande problema em nossos dias. Esse, meus queridos irmãos, é um fator cultural. Quando eu falo cultural, principalmente para nós do Ocidente, né? Do Ocidente, principalmente latinos, o latino é um ser que ama a idolatria por natureza. Eu vou dar um exemplo, irmãos.
Eu sou nascido na capital de São Paulo, e eu lembro que quando eu era jovenzinho, existiam uns grupinhos de umas meninas da minha rua, que elas adoravam ir nos programas do SBT. Perto de onde eu morava, na zona norte de São Paulo, ali, que é perto da zona oeste também, fica perto de onde que era o SBT, né, onde tinha tudo ali os programas do SBT, e vira e mexe as meninas lá faziam essas caravanas para ir no programa livre, ia o Mamonas Assassina, elas iam lá, né, ia um cantor que elas gostavam, elas iam no Domingo Legal, né, no programa do Gugu, ia no sábado, era Sabadão Sertanejo lá, naquelas coisas tudo, elas iam em tudo, né, e aí aquelas plateias eram rodeadas das pessoas, dessas meninas gritando, lindo, né, e fazendo aquela euforia toda. Isso é uma prática que nós vemos. Eu gosto de falar também, eu fui de torcida organizada quando eu era jovenzinho, e é uma forma de idolatria também. De você idolatrar o seu time de futebol, de você idolatrar jogadores. Tem pessoas, e eu digo assim, são muitos, eu tenho muitos amigos que são fanáticos por futebol, que brigam por futebol. Da mesma forma, nós vemos culturalmente como o brasileiro ele é tão repleto de idolatria que é só aparecer época de política, né? Que você vai ver o povo brigando, quebrando pau por causa de homens. Isso é uma idolatria também. Então, nós conseguimos ver que a nossa cultura é algo cultural mesmo, repleto de idolatria. O brasileiro é um ser idólatra por natureza, que ama idolatrar políticos, pessoas, artistas, famosos, enfim, né? Não só o brasileiro, né? Mas eu acho que no Ocidente isso é muito mais, né, acentuado, né? Então é algo cultural que nós devemos tomar cuidado. Nós sempre vemos que a nossa cultura ela afeta a nossa forma também de ser. Quando nós nos convertemos, nós devemos abrir mão de todas essas coisas, todas essas idolatrias. Mas às vezes isso não acontece. E as pessoas trazem essas coisas para dentro da igreja. E aí que começa a idolatria com pastores. Nós vemos no meio cristão hoje. Idolatria com cantores gospel, né, artista gospel, e aí todas essas coisas que nós vemos. E as pessoas, por olharem para artistas, cantores, pastores, pregadores, elas começam a ter uma paixão por pessoas, por personalidades. E aí que vai o grande engano. A pessoa começa a pregar uma coisa que é errado, ela começa a seguir aquilo e não mais ouvir a pregação e a palavra de Deus. E esse que é o grande problema. Os coríntios estavam indo ali na mesma linha, né? Indo na mesma linha, e Paulo aqui está escrevendo para eles para alertar o perigo de eles serem carnais. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, se nós seguirmos dessa forma, nós estaremos agindo como as pessoas lá fora, como as pessoas lá do mundo. Notem aqui, no versículo 4, Paulo está trazendo de volta o que ele tinha ouvido ali da casa de Cloe, que nós vimos no capítulo 1, no versículo 12. Mas, no caso, ele não cita aqui, no caso, Cefas e Cristo. Por que ele não fez aqui? Aqui ele só cita ele mesmo, né? Ele e Apolo. Ele apenas cita ele e Apolo, isso porque o que eles estavam dizendo aqui, ele emprega apenas o slogan que eles estavam falando. Porque quem que tinha sido os pastores ali de Corinto? Paulo, né, e Apolo. Depois de Paulo veio Apolo. Cefas, Pedro não tinha sido, por isso que ele não cita aqui. Então era exatamente o que eles estavam falando, é o que Paulo coloca aqui. Eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, que foram o pastor fundador da igreja, que foi Paulo, e depois dele, Apolo, né? No caso, se nós olharmos Cefas, não tinha sido pastor, né? Por isso que aqui a referência é mesmo o que estava acontecendo, né? O que eles estavam dizendo. Eu sou do pastor fundador, pastor Paulo. Eu sou de Apolo, né? E esses dois foram os ministros, né, do evangelho ali de Corinto. Paulo, no versículo 5, questiona: quem é Apolo? Quem é Paulo? Ele responde, né? Ele dá a resposta. São ministros do Evangelho. Eles são simples mensageiros. E ele usa uma palavrinha especial aqui. E fazem isso, né? Por quê? Porque eles são servos. Paulo, Apolo e qualquer um que vier aqui. Eles são simples mensageiros, pregadores do Evangelho, que são simples servos de Deus. Paulo, fazendo isso, tira totalmente o foco
nos personagens, na personalidade, e foca na ação que eles executam. Ministração do evangelho. Eles eram ministros do evangelho. Era o que os coríntios deveriam focar, né? Na ministração do evangelho e não nas personalidades. E ao mesmo tempo, Paulo está dizendo a eles que nenhum homem deve ser idolatrado, né? Nenhum homem deve ser idolatrado. Toda a idolatria, toda a honra, toda a glória, todas as homenagens devem ser somente ao Senhor Jesus. Em tempos, meus queridos irmãos, em tempo onde, como eu já disse, cantores gospels, artistas gospel, pastores, pregadores são idolatrados, né, em muitos lugares. Paulo nos diz que nenhum homem deve ser idolatrado. No cristianismo, meus irmãos, eu sempre gosto de dizer isso, não existe estrelas, não existe estrelismo. Na verdade, existe uma estrela só. No cristianismo, a única estrela que brilha é Cristo, e somente ela. Não há outra estrela, é somente Cristo. Paulo e Apolo apenas foram instrumentos pelo qual eles ouviram as boas novas do Evangelho. E notem que o texto diz que isso tinha sido uma tarefa lhe dada pelo Senhor. Tinha sido uma tarefa. Eles fazem porque Deus mandou eles fazerem. Tarefa para servos, né? Servos cumprirem. No versículo 6, Paulo diz aqui que ele plantou, né? Eu plantei. Que Apolo, aqui no caso, regou. Paulo, que iniciou a igreja, no caso, plantou a igreja. Apolo, que foi o pastor que veio depois, ele regou, ele cuidou ali da igreja. Mas aí ele diz aqui mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento. Ou seja, podemos fazer a obra de Deus, mas a obra pertence a Ele. A obra é dele, pertence ao Senhor. Irmãos, eu confesso que tem uma coisa que eu tenho uma implicação muito grande, eu sou implicado com isso. Na verdade, eu posso dizer até que eu não suporto, né? Quando eu vejo assim, me dá uma coisa estranha, né? Tenho que ser sincero com os irmãos. É pastor autoritário, que acha que é dono da igreja. E eu digo isso, irmãos, porque eu já vivi bastante em meio de igreja, em meio de sistema de homens. E o que eu mais vi no meio evangélico eram pastores autoritários que achavam que eram donos da igreja. E hoje eu não suporto isso. Nós devemos ter uma mente, irmãos, e saber, ter consciência disso que Paulo está ensinando aqui. Cristo é o cabeça. Cristo é dono da igreja. A obra pertence a Ele. Nós somos apenas cooperadores, nós somos apenas servos que fazemos o que Ele manda nós fazermos. E nós devemos entender e seguir nessa linha com toda a humildade, sem soberba, né, para não entrar no mesmo engano aqui que os coríntios aqui estavam entrando, né? Devemos entender, né? Pastor autoritário, meus irmãos, que é dono de igreja, infelizmente, tem sido uma coisa muito triste, uma realidade muito triste nos nossos meios. Como eu disse, eu já cruzei com vários por aí. Você sabe por quê que eu sou implicadíssimo com isso? Vamos ler o versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Olha aqui, né? Ou seja, ninguém é nada. É isso que o texto está falando aqui, ó. Nem o que planta, nem Paulo não era nada. Paulo está falando, eu não sou nada aqui, né? E nem Apolo, que regava, também não é nada. Mas Deus que dá o crescimento. E toda honra, toda glória, todo louvor, seja apenas ao Senhor. Nós devemos entender isso, irmãos. Isso é muito importante. Nós seguirmos, né, eu tenho falado bastante da linha cristocêntrica, desde o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 na mesma linha. Irmãos, eu não falo isso porque eu quero enfeitar o texto, não, e coloquei ali uma linha de raciocínio que eu tenho que seguir, ser cristocêntrico e seguir nessa linha. Eu simplesmente estou fazendo isso porque o texto só fala, o texto está seguindo nessa linha. É o texto, né? Eu no finalzinho eu vou mostrar os 3 finais do capítulo aqui para a gente ver. Não tem para você onde ir, não tem outra linha de raciocínio para seguir aqui, irmãos. É essa linha, né? Então eu não estou fazendo isso porque eu estou montando uma estratégia aqui, não, estou seguindo o texto. Nós estamos seguindo o texto. E é importantíssimo que nós devemos entender, Ele é o dono da obra, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, somente a Ele.
uma coisa que nós não podemos confundir: a honra e a glória por tudo é sempre do Senhor. Mas aí, irmãos, nós podemos pensar, mas e o obreiro? Mas o obreiro, então, ele não recebe nenhuma recompensa do Senhor? O trabalho, então, é em vão? A gente trabalha para o Senhor, nós queremos honrar Ele de coração, e aí, é tudo em vão? Vamos ler o versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Tem galardão, irmãos, tem galardão, né? Nós vemos aqui, existe um galardão. O nosso trabalho, ele não é em vão, né? Nós teremos um galardão do próprio Senhor, é o que o texto nos diz aqui. Então, ou seja, o nosso trabalho também não é em vão, né? Mas nós devemos entender a linha que nós seguimos, nós devemos entender que nós somos apenas servos e que toda honra, toda glória é o Senhor, mas que nossa obra, que o nosso esforço também, não conseguiremos salvação, nada, justificação, nada por esforço humano, né? Mas nós, pelo que nós fazemos, e vai ficar mais claro aqui para frente, né? Nós teremos uma recompensa do Senhor, né? Um galardão do Senhor. No versículo 9, Paulo fala cooperadores aqui de Deus, que eles eram cooperadores de Deus. Essa interpretação, irmãos, pode apenas ser aceita se imaginarmos Paulo e Apolo ali cooperando, não cooperando ali em igualdade com Deus. Se nós pensarmos assim, está errado, né? Por exemplo, eu sou cooperador de alguém, eu estou fazendo o mesmo trabalho que ele. Não nesse sentido que nós devemos ver. Mas aqui, que no sentido de que eles cooperam como servos. Eles cooperam como servos para a obra de Deus, que é a obra que pertence a ele. É nessa linha que nós vemos que Paulo está dizendo. Porque a gente pode imaginar aqui que Paulo está dizendo: eu sou cooperador de Deus de uma forma que ele está agindo, fazendo a mesma obra que Deus. Não. Aqui ele está agindo como um servo de Deus, né? Cooperando para o reino dos céus, né? A atividade, como eu já disse aqui, que foi delegada a ele, que ele deve fazer como um servo, né? Aqui, do imaginário agrícola de lavoura de Deus, que deve ser cultivada para dar frutos, Paulo aqui emprega outro termo. Aqui nós vemos edifício de Deus. Edifício que deve ser erguido e passa por um processo aqui. E os construtores aqui, Paulo, né, e Apolo, ajudavam o edifício a ser erguido para ficarem ali firmes no Senhor. Da mesma forma que a lavoura, né, tinha que ser cultivada, né, cuidada, para que ela desse frutos também para o Senhor. Notem bem o que eu estou dizendo aqui, irmãos. Tudo para o Senhor, né? Paulo era um servo, né? Um construtor que ajudava, né, a construir o edifício para que o edifício ficasse firme, né, e eles dessem frutos para o Senhor. No versículo 11, é um dos versículos mais importantes da Bíblia, irmãos. Eu quero que os irmãos se atentem aqui no versículo 11, bem importante esse versículo. Vamos ler o versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Eu adoro esse versículo, irmãos. Né? Esse versículo 11 aqui, ele é maravilhoso. E ele dá origem a uma das 5 solas da Reforma Protestante, né? Que é solos Cristo. Somente Cristo. Nenhum outro fundamento pode ser lançado ou adicionado além do que já foi posto, que é Cristo, e somente Cristo. Aqui uma prática a ser seguida, né? E também uma advertência a todos os que tentam lançar outro fundamento que não seja Cristo, né? A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu sou Senhor, a glória pertence a Ele e a mais ninguém. Ele é zeloso por sua glória. E aqui uma advertência aos que idolatram pastores, artistas, gospel, vão prestar contas. Vão prestar contas por essa idolatria. E não somente essas pessoas, mas também os que se deixam ser idolatrados, né? E que recebem a honra e a glória que pertencem apenas a Deus. Nenhum outro fundamento deve ser lançado além do Senhor Jesus. Falsos pastores que pregam o evangelho terreno, o evangelho da prosperidade, igrejas com seus legalismos, né, que trazem outros fundamentos, que tem que dar dízimo, voltar para a lei, obras próprias, o evangelho do esforço humano.
Tudo isso é uma afronta e uma negação à suficiência de Cristo, né? E quem faz isso nega o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses falsos pastores, falsos mestres, prestarão contas por ensinarem ou por lançarem outro fundamento, né? E pregar um outro evangelho que é anátema. A palavra está dizendo aqui, ninguém, olha aqui, ninguém pode fazer isso aqui, ó. Ninguém pode lançar outro fundamento que não seja Cristo. E ai daquele que lançar. Versículo 12, versículo 15, Paulo nos diz, contudo, aqueles que edificam, suas obras serão reveladas pelo fogo, né? Ali no caso, o que cada um realizou. Aqui Paulo usa no dia, nós vemos aqui, no dia. Aqui está falando do quê? Do dia do juízo. Né? No último dia ali, no dia do juízo. E aqui, irmãos, é importante a gente entender, fazer uma separação. Aqui claramente está falando do julgamento dos crentes. Ah, mas como assim? O crente vai passar no julgamento? Sim, todos comparecerão ao tribunal de Cristo, todos, né? Só que é diferente. Então, o que nós devemos entender? Aqui está falando, né, do julgamento dos crentes. Fica claro se nós olharmos no versículo seguinte, no versículo 16 aqui, que está falando do santuário de Deus, né? Que a igreja aqui, que é o santuário de Deus, o templo de Deus, está falando aqui, né? Nós falamos já aqui como uma lavoura de Deus, como o edifício de Deus, e vai falar mais para frente como o templo do Espírito Santo. Então, está falando de crentes, né? E note que Paulo fala que ninguém vai perder a salvação, mas pode perder o galardão, né? O que o texto está dizendo aqui. Então, aqui o julgamento de crentes, todos serão salvos, mas uns receberão galardão e outros não. Né? Naquele dia, Deus revelará a obra de cada um através do fogo. Se a obra permanecer no fogo, receberá a recompensa. Se queimar, né, terá perda. É isso que está dizendo aqui. Aqui não está falando aqui dos cristãos verdadeiros, e aqui é uma questão de galardão, né? E não é de salvação. Até mesmo porque a salvação não é por obras, né? Mas a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Então é importante a gente entender isso. Muita gente usa esse texto aqui também para dizer que ninguém vai para o inferno. Então é por isso que é importante a gente entender. Aqui está falando dos cristãos verdadeiros, da igreja de Deus. Como eu disse aqui, edifício de Deus, lavoura de Deus, o templo do Espírito Santo, né, que é a igreja aqui, o santuário de Deus. Então aqui são crentes, e eles não perderão a salvação, mas é uma questão aqui de galardão. Por um outro lado, as pessoas que são ímpias, né, que não é o caso aqui, né, o fim dessas pessoas é o inferno. Então é bom a gente entender isso aqui, fazer uma separação para a gente não confundir, né? Há uma confusão, né, aqui nesse texto também, no meio evangélico dos nossos dias. Paulo dá prosseguimento aqui no versículo 16, falando do templo do Espírito Santo. Ele aqui usa essa figura, né, de edifícios, mas agora não como um edifício comum que serve para construtores aqui no caso, né? Mas ele se refere ao templo de Deus que é santo e que ele habita, né, no seu templo. O que é o templo de Deus? Se eu perguntar aqui, eu acho que para os irmãos, eu tenho certeza que a maioria de vocês vão responder que eu sou o templo do Espírito Santo. Né? Fala que eu sou o templo do Espírito Santo. Na verdade, irmãos, está certa essa interpretação de nós sermos. Mas nessa parte aqui da Bíblia, não é o que está dizendo. Não está dizendo individualmente que nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui, pelo menos aqui. Aqui está falando coletivamente. Então, note o que o texto está dizendo aqui. Vós sois o templo. Vós. Né? Está falando, vós sois o templo. Vocês são o templo. Então está dizendo aqui, quem que é o templo? Onde que Deus habita aqui? Na igreja. São pessoas, né? Deus habita em sua igreja. Né? Aqui Paulo está se referindo a um grupo de crentes, que é a igreja, e Deus habita no meio da sua igreja. Então é errado eu dizer que eu, individualmente, eu sou o templo do Espírito Santo? De forma alguma, não é. Aqui ele está falando no coletivo, mas se nós formos para o capítulo 6, no versículo 19, vamos lá dar uma lidinha, né, para a gente entender isso aqui bem, para que não haja dúvida. Se nós olharmos no capítulo 6, no versículo 19, aqui já seria em outro contexto que Paulo está dizendo. Paulo diz, acaso não sabeis que o vosso corpo, aqui é o nosso corpo mesmo,
é santuário, o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Paulo aqui, no capítulo 6, em outro contexto, que é a imoralidade sexual, ele está dizendo aqui para fugir da imoralidade sexual, porque é um tipo de pecado que nós estamos contaminando o nosso corpo. E aqui Paulo está falando, vocês não sabem que vocês são, o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Então, é correto nós dizemos as duas coisas. Que nós, igreja, nós somos o templo do Espírito Santo, Deus habita na sua igreja, e nosso corpo também, Deus habita no nosso corpo, né? No corpo individualmente dos membros da igreja, né? Então, os dois são corretos. Nós podemos dizer os dois. Mas nesse contexto aqui, Paulo ainda não está falando dele individualmente. Aqui ele está falando da igreja coletiva, né? Que Deus, a igreja, no caso, é o templo de Deus, né? Deus habita no meio da sua igreja. E interessante que ele continua falando da igreja, que a igreja não pode ser destruída. No versículo 17 aqui ele diz que a igreja não pode ser destruída. Por isso que a Bíblia também diz que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor. Se alguém destruir a igreja, esse também será destruído. Irmãos, vamos entender o contexto. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Por causa do contexto. Quem que estava indo no caminho que poderia destruir a igreja? Os próprios coríntios. Aqui Paulo está dando um alerta. Ai daquele que dividir a igreja. Eles estavam se dividindo com as suas preferências, com a sua soberba, eles estavam se dividindo. E Paulo está dizendo aqui, ai daquele que dividir a igreja do Senhor. Então aqui ele está falando justamente para alertar os coríntios, né? Que a igreja não pode ser destruída, porque se aquele que for tentar destruir a igreja, vai ser destruído, né? Então aqui também um alerta para os coríntios, para que não houvesse divisões no meio deles, para que eles não viessem a dividir a igreja do Senhor, né? Por isso que ninguém pode, né, destruir a igreja do Senhor, senão Deus vai destruir essa pessoa, né? Aqui vemos também, meus queridos, nesse texto, o cuidado de Deus, né? A igreja de Deus, ela é santificada por Ele, e Deus cuida da sua igreja. Deus é um Deus zeloso, Ele cuida de nós como igreja, Ele cuida da sua igreja, e essa é a segurança que nós devemos ter, que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que Ele guarda a sua igreja. Deus é um Deus zeloso, né, pelo seu templo, pela sua igreja, por nós, né? Então, em Jesus Cristo, a igreja é santa, e somente assim, em Cristo. Em Cristo, a igreja se encontra na presença de Deus sem ruga, sem mácula. E Deus tem zelo por essa igreja, por causa de Cristo, né? Então é importante isso, irmãos, né? E é uma coisa que nos dá uma alegria em saber que Deus tem zelo, nos protege, né? E que a igreja nunca será destruída, irmãos. Nunca será. Versículo 18 e ao versículo 20, nós vemos que Deus nos diz se você usa a sabedoria aqui do mundo, se faça de tolo. E se despoja ali, no caso, dessa sabedoria mundana. Isso porque Deus, está dizendo aqui, continuando, Ele conhece o pensamento dos sábios desse mundo e sabe que os pensamentos desses sábios são vãos. E se faça de tolo para o mundo, né? Pois a verdadeira sabedoria de Deus é loucura para o homem de fora. Portanto, se faça de tolo para o mundo e se torne sábio da verdadeira sabedoria que emana diretamente de Deus. E essa sabedoria, meus queridos irmãos, é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui, voltando um pouquinho para a aplicação, até aqui, irmãos, nós vemos do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós vemos Paulo pregando contra as divisões que estavam acontecendo ali. No capítulo 3, como nós vimos aqui, nós já vimos um pouquinho do 1 e do 2 no início. No capítulo 3, nós vemos as alegorias aqui que Paulo descreveu, falando dos servos, né? As alegorias dos servos. Ele está dizendo o quê? Não coloquem a confiança de vocês nos servos, neles mesmos. Aí ele cita uma outra alegoria que ele fala sobre a lavoura.
não coloquem a sua confiança nos construtores da lavoura, né? E aí ele vem com a outra do edifício, né? Ou melhor, da lavoura era quem plantou e quem regou, né? Não coloque sua confiança neles. Eles eram apenas plantadores e regadores. Do edifício, a outra a alegoria, ele fala, não coloquem a sua confiança ou se gloriem nos construtores, né? Porque eles são apenas servos, né? E ali, vindo no final, ele diz aqui que porque nós somos templos do Espírito Santo, né? Nós somos templos de Deus, e Deus habita no nosso meio. Paulo, caminhando para a conclusão, para finalizar o assunto das divisões, ele vem nessa linha, e ele finaliza aqui falando também do fogo, que o fogo que vai ali, no caso, filtrar todas as obras dos crentes, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Ou seja, não se gloriem em homens, não se gloriem em Apolo, em Paulo, em Cefas, não se gloriem no que plantou e regou, não se gloriem nos construtores do edifício. Vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo e ele habita em vocês? Essa é a conclusão dele, né, no versículo 21. Ninguém se glorie no homem. Essa é a conclusão dele aqui, ó. Ele fala. Ninguém se glorie nos homens, né? Irmãos, é interessante. Ele continua dizendo, porque tudo é de vocês. Olha que interessante aqui, irmãos. Paulo aqui, na verdade, respondendo. Olha a forma como ele responde. Eles estavam dizendo que eles eram de Paulo e de Apolo. E Paulo, no versículo 22 aqui, diz que era o contrário. Era o contrário. Que Paulo e Apolo eram deles, na verdade. Ou seja, que Deus tinha colocado Paulo e Apolo lá para cooperar com a obra em favor deles. Né? Ou seja, era o contrário. Essa é a resposta de Paulo para o que eles estavam fazendo. Né? Ou seja, parem com essa infantilidade e entendam que vocês não são de Paulo e vocês não são de Apolo. Mas não somente Paulo e de Apolo foram ali colocados lá para ajudar vocês. E não somente isso, né? Mas tudo mais é em favor de vocês. Tudo era para eles. E aí ele conclui aqui dizendo, e eles eram de Cristo. Essa é a conclusão de Paulo. E vocês viram, irmãos, como é interessante a gente entender o contexto para entender o que Paulo está dizendo aqui. Era exatamente o contrário do que eles estavam dizendo. Parem de dizer, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquilo, de idolatrar homens, de idolatrar pessoas, né? Na verdade, tudo isso aqui foram colocados em favor de vocês, né? E tudo mais, e tudo, tá falando tudo aqui, na verdade, né? E tudo era para vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo, no caso, de Deus. Irmãos, para a gente finalizar, né? Vamos lá, o capítulo 1, como eu já falei aqui no início, eu quero voltar nesses 3 finais. Ele termina dizendo que se alguém se glorie, no capítulo 1, ele termina dizendo isso, e se glorie em Cristo. No capítulo 2, ele termina dizendo que nós temos a mente de Cristo. E no capítulo 3, ele termina dizendo que nós somos de Cristo. Irmãos, é muito interessante esses 3 capítulos, né? Paulo, tratando o mesmo assunto, ele usou 3 capítulos. E olha as conclusões de cada capítulo, né? Cristo, Cristo, Cristo. É Cristo para toda parte, irmãos. Né? E é isso, meus queridos. Nós terminamos aqui o capítulo 3. Semana que vem nós vamos para o capítulo 4. Capítulo 4 aqui, de uma certa forma, também está falando um pouquinho do assunto, mas de uma outra forma. Então, a gente vai ver também na próxima semana o capítulo 4, amém? Vamos fazer uma oração, então, e depois a gente pode abrir para a gente discutir, conversar e tirar dúvidas, amém? Pedir para a Valquíria tirar, então, o Charles, né, no caso, tirar a gravação.